A paz de Jesus e o amor de Maria. Estamos acostumados a saber de história de abuso sexual ou até mesmo de incestos, onde geralmente as mulheres e crianças são as vítimas. Mas na história que vamos conhecer hoje, a vítima, entre aspas, na verdade é um pai, ou seja, um homem que foi molestado pelas suas duas filhas. Abra tua Bíblia em Gênesis capítulo 19, dos versículos 30 e 38, e vem conhecer um pouco sobre as filhas de Ló. Ló partiu de Segó e veio estabelecer-se na montanha com suas duas filhas, pois temia ficar em Segó, e habitava numa caverna com suas duas filhas. A mais velha disse à mais nova: Nosso pai está velho e não há homem algum na região com quem nos possamos unir, segundo o costume universal. Vem, embriaguemo-nos nosso pai e durmamos com ele, para que possamos nos assegurar uma posteridade. Elas fizeram, pois, o seu pai beber vinho naquela noite. Então a mais velha entrou e dormiu com ele. Ele, porém, nada notou, nem quando ela se aproximou dele, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse ela à sua irmã mais nova: Dormi ontem com meu pai. Façamo-lo beber vinho ainda uma vez esta noite, e dormirás com ele para nos assegurarmos uma posteridade. Também naquela noite embriagaram seu pai, e a mais nova dormiu com ele, sem que ele o percebesse, nem quando ela se aproximou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló conceberam de seu pai. A mais velha deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas, que vivem ainda hoje. A mais nova teve também um filho, a qual chamou Benjamim. Este é o pai dos amonitas, que vivem ainda hoje. Já conhecemos essa história lá no início do ano, quando falei aqui para vocês sobre a esposa de Ló, aquela que morreu como estátua de sal por ter desobedecido a Deus e olhado para trás. Hoje podemos verificar o pecado das duas filhas de Ló, que foram capazes de praticar um ato tão obscuro em nome de ter uma descendência. Na verdade, se pararmos para perceber as escolhas de Ló, vemos que ele errou muito enquanto marido e enquanto pai. Por mais virtuosa que seja uma pessoa, se não fugir das amizades perigosas e imorais, corre grande risco de se corromper. Ló não foi morar com a sua família numa região de pessoas virtuosas e santas, mas sim de criminosos e pecadores. As filhas de Ló eram virgens. Em Gênesis 13 explica que Ló estabeleceu-se nas cidades da planície. Ele armou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram grandes criminosos e pecavam contra Deus e tinha suas filhas, e ele tinha suas filhas ainda virgens. Ló, no caso, né? Ainda assim, quando houve o episódio que os homens de Sodoma queriam ter relações sexuais com os anjos que visitaram a casa de Ló para ir salvar ele e sua família da destruição de Sodoma, Ló foi capaz de oferecer suas próprias filhas para manterem relações sexuais com esses homens. Então imagina o que essas meninas eram acostumadas a ver e presenciar. Ló errou enquanto marido quando viu sua mulher olhar para trás e estava à porta da cidade sem nada impedir. Me parece se tratar de um homem frágil e sem condições de ser o cabeça dessa família. E então chegamos ao episódio onde as duas filhas de Ló não se contentam em não ter uma descendência e acabam praticando um incesto com o próprio pai. Mas até onde nossos desejos e sonhos devem se impor à nossa moral e ao nosso temor a Deus? Quem disse que nossos desejos são maiores do que a vontade de Deus? Pelo menos não deveria ser. Mas no caso em questão, essas duas mulheres quiseram a todo custo ter uma posteridade, e assim embebedaram seu pai e cometeram tal ato. Muitas pessoas, para conseguirem algo que desejam, chegam a cometer loucuras. Assassinam, cometem incestos, roubam, caluniam, escravizam, contanto que os seus ideais sejam realizados. Atropelam a lei de Deus, a lei da igreja, pisam nas virtudes, assassinam a consciência. Tudo para conseguirem uma descendência, isto é, para realizarem os seus ideais. Devemos ter sempre o senso crítico e moral dentro de nós
para saber até onde podemos ir em busca dos nossos sonhos e dos nossos projetos. E devemos nos lembrar que o salário do pecado é a morte e que todo pecado traz consequências graves. A consequência do pecado dessas duas mulheres, das filhas de Ló, foram ser mães de uma descendência pecaminosa. A mais velha deu à luz a um filho, ao qual pôs o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas, que vivem ainda hoje. A mais nova teve também um filho, ao qual chamou Ben-amim. Este é o pai dos amonitas, que vivem também ainda hoje. E qual o problema disso? O problema é que desses dois homens nasceram gerações perversas e pecaminosas que até hoje são contra o povo de Israel. Fique aqui comigo amanhã que eu vou te contar um pouco dessa descendência pecaminosa. Agora reza comigo essa oração. Que o teu amor vença em mim, Senhor, eu que nada sou, nada tenho, mas quero tudo em ti e contigo. Marca aqui nos comentários as pessoas que você deseja evangelizar. Publica nos seus stories, se inscreve no nosso canal do YouTube, deixa o seu like, ativa o sininho. Jogue lá nos seus grupos de WhatsApp, me ajude nessa missão de evangelizar. Papai do Céu com certeza ficará muito feliz e eu também. E até amanhã, se Papai do Céu nos permitir.